O 8 em Ponto está no ar. Até o fim da década de 1980, uma a cada 500 crianças era diagnosticada com autismo. Hoje, essa taxa é de 1 a cada 68. O aumento no número de casos chamou a atenção da Organização das Nações Unidas, que trata o assunto como uma questão de saúde pública. Aqui no Brasil, a estimativa é que 2 milhões de pessoas sejam autistas. E diante desse cenário, a questão mais grave ainda é o preconceito e a falta de tratamento adequado. Por isso, eu converso com a doutora em Educação e Psicopedagogia, especialista em autismo, a Nora Cavaco, que é a nossa convidada de hoje no Bom Ponto. Bom dia, seja bem-vinda. O prazer é meu, muito bom estar aqui para falar sobre um tema tão importante e tão atual que é o autismo. A gente percebe que o sotaque da Nora é portuguesa, ela é portuguesa, mas ela sempre está aqui no Brasil, uma vez por mês pelo menos, para tratar sobre esse assunto. Nora, primeiro vamos esclarecer, o que é o autismo? Bem, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com impacto bem significativo nas interações, no comportamento, na forma como a pessoa comunica. Então mas é realmente uma funcionalidade diferente que se reflete no comportamento daquela pessoa que revela esses comprometimentos, interação, comunicação e comportamento. Alguns estudos, algumas pesquisas aqui no Brasil que indicam que 90% dos brasileiros que têm o autismo nunca foram diagnosticados por uma série de fatores. Um deles, a falta de preparo dos profissionais. Essa é uma realidade que você encontra realmente quando... Infelizmente ainda há muita falta de conhecimento, de preparação, não de informação, mas de saber identificar os sinais, as características realmente que definem este quadro, porque não temos assim um padrão homogeneizado, como é óbvio, porque cada pessoa é uma pessoa e ser autista não implica não ser pessoa. Então eu digo sempre isto, esse olhar para aquela pessoa que revela determinadas dificuldades quando se dá as interações sociais. Então deveríamos ter mais preparação, todos os profissionais, independentemente até da área, e também capacitação dos pais, inclusive, porque eles são os nossos principais parceiros para conseguir fazer um trabalho mais gratificante e em prol de um desenvolvimento mais harmonioso dessas crianças, que é o que tem que olhar, que tipo de olhar tem que se ter com estas crianças. E é verificar desde bem cedo, quando se dão as primeiras interações sociais, na relação, por exemplo, diádica de mãe e filho, conseguir identificar aquelas ausências de foco ocular, de responsividade a nível da linguagem corporal, mesmo quando ainda não verbalizam. Então, isso é extremamente importante para alertar para um possível quadro de autismo e fazer com que nós consigamos intervir o mais precocemente, estimulando todas as áreas possivelmente comprometidas e por aí fora, Isso portanto, é muito importante, o que eu quero deixar aqui presente, é muito importante conhecer para intervir. Então, isso implica formação, implica treinamento dos profissionais para ter esse olhar e não deixarem tantas pessoas por aí sem a intervenção desejada, porque não têm um diagnóstico também, A partir desse diagnóstico, essa intervenção, ela precisa ser feita de forma multidisciplinar, Não adianta a gente isolar só num especialista ou num médico. É um conjunto de fatores que precisam ser levados em consideração. Isso, porque existe o autismo se apresenta das mais diversas formas e desde o mais leve, o grau mais leve, ao severo. E então, nós estamos a falar de comportamento, de emoções, de afetividade, de interação, e isso tudo muitas vezes se vê agravado e bem rígido, esses quadros, implicando que nós, imagine eu, psicólogo, eu precise do neuropediatra ou do psiquiatra, do apoio e posologia farmacológica, muitas vezes, para que a terapia flua de uma forma mais positiva. Ou então, também, em sintonia com os médicos, conseguirmos adequar, então, as intervenções. Entendo o que eu quero dizer? Nós todos precisamos uns dos outros, do fono, que é primordial, se existe realmente um comprometimento
da linguagem, da verbalização, da forma como ele vai desenvolver a sua fala. Precisamos do terapeuta ocupacional para colocação, para percepção corporal, colocação espacial, enfim, várias outras situações. Precisamos do psicomotricista, precisamos do psicopedagogo no contexto de escola e no processo educativo. Enfim, todos eles são essenciais. Eu quero então agradecer à doutora em Educação e Psicopedagogia, a Nora Cavaco, que trouxe esclarecimentos importantes sobre o autismo para a gente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado por este momento. Muito obrigado, viu?